Eu vou fazer aqui uma rápida apresentação dos membros da mesa e, em seguida, vou passar a palavra ao embaixador Serra, que vai fazer uma explanação para nós, e, na sequência, vamos responder algumas perguntas dentro das possibilidades de tempo que tivemos. Tá? Eu queria dizer para vocês que esse evento virtual ele está sendo apoiado pela OCEPAR, pela FEComércio, pela Renault do Brasil, pela Hussein Advogados, pela Mazar do Brasil e pela Trajano Neto Paciornik Advogados. Eu vou começar apresentando. O Everton é sócio da Mazars e conselheiro da Câmara de Comércio França-Brasil do Paraná. A Maristela Parigot é presidente do IRIP, que é o Instituto de Relações Internacionais do Paraná. O Marcos Aguiar é o diretor de Relações Institucionais da Renault. O Dr. Joaquim Martins Ferraz é o nosso diretor jurídico da Renault para a América Latina. O Amar Hussein é sócio da Hussein. O Dr. Rui Lemes é o nosso queridíssimo diretor de Relações Internacionais da FEComércio. Ele também é presidente da Tatrabras, que é a Tatra Trucks da República Tcheca, e ele é cônsul honorário da República Tcheca, além de diversas outras posições e instituições das quais ele faz parte. Nosso querido José Ricken é o presidente da OCEPAR, que nos deu um grande prazer em aceitar o convite para apoiar esse evento e para participar aqui da mesa conosco. Quero agradecer o pessoal do suporte técnico e eu, para quem não conhece, sou o Germano Paciornik, eu sou sócio da Trajano Neto Paciornik, sou presidente da Câmara de Comércio França-Brasil no Paraná e diretor jurídico do IRIP. Feito essa breve apresentação dos membros da mesa, queria falar um pouquinho do embaixador Serra, que hoje é o nosso embaixador do Brasil na França, Luiz Fernando Serra. Ele está na carreira diplomática desde 1972, passou por 11 diferentes embaixadas em 4 continentes. Desde 2005 é ministro de primeira classe, tendo sido embaixador do Brasil em Gana, Singapura e Coreia do Sul, por exemplo. Embaixador, eu não vou me estender, porque o seu currículo é excepcional. Queria só fazer, por último, a apresentação do Paulo Wolowski, que também é um embaixador de primeira classe, que nos dá uma grande honra de ser o presidente do conselho do IRIP e de estar também aqui nesse evento junto conosco, abrilhantando esse webinar. Embaixador Serra, a palavra é toda sua. Mais uma vez, agradeço em nome de todos nós a sua disponibilidade de tempo. Muito obrigado, Germano Paciornik. Muito obrigado a todos. É um prazer rever amigos de longa data, como o embaixador Paulo Wolowski. Enfim, bom dia. Aqui já é tarde, mas bom dia a todos que nos seguem no Brasil. Eu acho que, para falar de França-Brasil, eu vou me ater aos fluxos comerciais e aos investimentos, já que o tempo não é tão abundante assim. Eu diria que, em 1999, a França e o Brasil tinham um comércio de 3 bilhões de dólares. E o Brasil e a China tinham um comércio que era metade disso, 1,5 bi. Hoje, França e Brasil têm um comércio que mal vai chegar a 7 bilhões e o comércio Brasil-China poderá chegar este ano a 142 bilhões de dólares se repetir a performance do primeiro semestre.
Em termos de saldo, aí é ainda mais penosa a comparação, porque nós temos um déficit crônico com a França, em torno de US$ 1 bilhão, e temos um superávit com a China, que foi de 26,6 bilhões de dólares no primeiro semestre, portanto, poderá fechar o ano com 53 bilhões. Se o Brasil fechar o ano com 75 bilhões de dólares de superávit, podem ver que mais de 2/3 serão de responsabilidade da China. Um mantra meu aqui é que talvez os franceses não consigam ouvir de nenhum outro embaixador a necessidade de equilibrar o comércio. Equilibrar o comércio Brasil-França não é um objetivo. O objetivo é dobrar o comércio Brasil-França, para que ele chegue pelo menos aos 10 bilhões de dólares que atingiu há 6, 7 anos atrás. É difícil, mas é possível. É claro que dependemos muito do preço das commodities, porque nós, em agosto deste ano, nós exportamos exatamente 200 e... esqueci esse número... exportamos 240 milhões em agosto, mas o que é importante é que em 3 produtos, minério de ferro, petróleo e soja, nós temos 59,4% do total exportado. É claro que nós não exportamos somente isso. A pauta com a França é até bastante rica, porque nós exportamos peças de automóveis, turbo-reatores, por exemplo, exportamos sapatos, ou seja, temos alguns manufaturados nessa pauta, mas o predomínio é total dessas três commodities. Nisso lembra um pouco o comércio Brasil-China. Brasil-China, com esses 3 produtos, esses mesmos 3 produtos, o total chega a 82%. Quer dizer, nós precisamos enriquecer a pauta ainda mais, apesar de vendermos turborreatores, mas precisamos diversificar também, enriquecer e diversificar. E, sobretudo, dobrar, no que se refere à França, esse comércio. Porque, como eu disse, esse comércio, nos últimos 23 anos, apenas dobrou, quando o comércio Brasil-China se multiplicou por 90. É uma diferença, né? Nós representamos muito pouco no comércio global da França e vice-versa. A França representa muito pouco no comércio global do Brasil. Só para terem uma ideia, hoje temos um comércio global, em 35% do nosso comércio global é com a China, e os outros parceiros mais importantes são os Estados Unidos, a Argentina e, em quarto lugar, a Alemanha. Sobre a Alemanha, aí eu queria lembrar o seguinte: o comércio Brasil-Alemanha é mais de 3 vezes o comércio Brasil-França.
Agora, os investimentos alemães no Brasil se equivalem aos investimentos franceses no Brasil. Então, nós temos que dobrar, no mínimo, dobrar esse comércio bilateral e, evidentemente, se possível, atrair investimentos franceses. Eu não queria entrar já nos investimentos franceses, mas deixaria para, digamos, como segunda parte da minha exposição. Eu queria continuar um pouco falando sobre esse comércio nosso, e eu falei do saldo, não é, que vamos ter no final do ano, provavelmente 75 bilhões. Eu falei do comércio Brasil-China, que vai atingir possivelmente 142 bilhões de dólares, com um saldo para o Brasil de 52, 53 bilhões. Mas eu queria também dizer aos senhores algo que talvez surpreenda, mas o Brasil exportou mais para a Tailândia do que para a França. Alguém vai me dizer que a Tailândia tem mais população do que a França, mas é uma surpresa saber que um país como a Tailândia, que nem é o maior da sua região e tem 45 dias de navegação para um produto chegar lá, é surpreendente que compre mais do Brasil do que a própria França. Outro dado que surpreende é que nossas exportações para a Ásia inteira, excluindo a China, excluindo os 140 bilhões de comércio com a China, ou excluindo as nossas exportações para a China, que vão ser de mais de 100 bilhões, o que surpreende é que essas exportações do Brasil para a Ásia, excluindo a China, são maiores do que todas as nossas exportações para a União Europeia. Esse é o mundo de hoje. A Europa perdendo velocidade, perdendo peso relativo, perdendo importância e sempre resistindo a um acordo comercial com o Mercosul, que tem, claro, o Brasil como o líder incontestável. Eu disse antes que esse comércio já foi de 10 bi, porque os preços das commodities estavam mais altos. Mas o problema é esse, nós dependemos muito dos preços das commodities, porque 60% da nossa pauta são 3 commodities. E há outros produtos que são commodities também, que estão nessa pauta. Só para ter uma ideia, o café é outra commodity e ocupa o quarto ou quinto lugar na pauta, com 2,8% do total exportado pelo Brasil para a França. Nós, além daqueles 3 campeões, né, minério, soja e petróleo, nós temos café, turborreatores e partes de veículos e pastas químicas. E talvez depois desses produtos todos venha um produto que é possível fomentar, pelo menos a estrutura da embaixada permite promoções,
que são os sapatos. Ainda é muito pouco, mas eu acho que é um terreno possível para ampliação das exportações. O café é outro produto, como eu disse, é 2,8% das exportações do Brasil no mês de agosto, mas a embaixada, enfim, faz o possível para promovê-lo por exemplo, celebrando o Dia Mundial do Café, que vai acontecer no dia 1º de outubro, como todo ano. Mas há outros produtos que eu acho que poderiam entrar na pauta se nós tivéssemos, digamos, artigos competitivos. Estou aqui falando com gente da Renault, né? Tem vários, né? E eu acho que, por exemplo, se a gente exportasse veículos inteiros e não partes para a França, haveria uma outra dinâmica nesse comércio. Infelizmente, eu acho que as exportações de veículos brasileiros não têm como destino a França, nem nenhum país da Europa, por sinal. É uma pena. A Volkswagen fabrica o New Beetle no México e exporta para o mundo. Nós não temos nada equivalente. Não temos um produto global feito nas nossas montadoras. É uma pena, porque o mercado é bom. Mas eu tenho uma esperança de que, com essa transição ecológica da Europa, a Europa passe a fabricar veículos à explosão fora da Europa, porque na Europa esses veículos terão que ser todos elétricos. Então, eu imagino que talvez a gente tenha a sorte de fabricar para o mundo, excluída a Europa, veículos a combustão, deixando para a Europa os veículos elétricos, que serão os únicos a circularem no velho continente. É uma esperança que eu tenho, tomara que aconteça, mas o fato é que, por enquanto, os veículos de montadoras francesas são importados, sobretudo do Marrocos e da Tunísia, mas não do Brasil. É claro que é uma questão de frete, mas eu vejo que a Volkswagen instalou uma fábrica no México e exporta o New Beetle para a Alemanha, inclusive. Esse seria, para mim, um dos mecanismos para revitalizar as nossas exportações para a França, sem depender tanto da alta no preço das commodities. Agora, se me permitirem, eu falaria dos investimentos franceses no Brasil. Eu já disse que os investimentos franceses no Brasil se equivalem aos investimentos alemães. E a França é o 4º ou 5º maior investidor estrangeiro no Brasil, com um estoque de mais de 30 bilhões de euros. Só para terem uma ideia, no primeiro ano do governo Bolsonaro, 2 firmas francesas investiram pelo menos 10 bilhões de dólares no Brasil. A Total comprando uma bacia, né, um lote no campo de Libra, e a Engie comprando aquele gasoduto TAG. Isso foi importantíssimo e deve ter contribuído em muito para, digamos, fechar o balanço de pagamentos do Brasil. Queria, nesse momento, então, falar também da qualidade desses investimentos. São investimentos, muitos de alta tecnologia e outros grandes criadores de emprego. Por exemplo, a segunda maior operação global do Carrefour é no Brasil. A segunda maior operação global da Engie é no Brasil.
A Global, o Carrefour e a Accor, a rede de hotéis, criaram muitos dos 500 mil empregos que os investimentos franceses criaram no Brasil. Só o Carrefour criou 85 mil desses 500 mil empregos. Acredito que a Accor tenha criado algo parecido, um pouco menos, mas, enfim, tenho certeza que a Accor é, depois do Carrefour, ou depois do grupo do Casino, que é dono do Pão de Açúcar, a Accor deve ser o terceiro maior criador, terceiro maior investidor francês em matéria de criação de empregos. E os empregos, os investimentos, além de criarem muitos empregos no Brasil, o que é espetacular, 500 mil, como eu disse, são também investimentos de alta tecnologia, como, por exemplo, a exploração de petróleo no offshore, feito pela Engie, feito pela Total, e o próprio gasoduto que a Engie comprou no Nordeste, o TAG, também é pura tecnologia. Ademais, temos, com a França, um investimento extraordinário, que é o Complexo Naval de Itaguaí, no valor de 9 bilhões de dólares, 9 bilhões de euros, para a fabricação de 4 submarinos a propulsão convencional e 1 a propulsão nuclear. Esse é um investimento espetacular que poderá levar o Brasil, se Deus quiser, a exportar submarinos para terceiros países. Não era o objetivo central do estaleiro de Itaguaí, mas é possível que surjam oportunidades comerciais também nessa área, o que realmente reduziria aquele período que vai mediar entre a entrega do 4º submarino convencional e o início da construção do 1º submarino nuclear, porque o projeto prevê 4 submarinos convencionais e o 5º a propulsão nuclear. Essa propulsão nuclear, aliás, seria toda com tecnologia brasileira, por causa dos compromissos da França em matéria do Tratado de Não Proliferação. Enfim, esse é o panorama. Os investimentos franceses estão indo muito bem. Como eu disse, em 2019 tivemos essa tacada de 10 bilhões de dólares em 2 operações, mas o comércio precisa de um impulso. Precisa que seja dobrado. Eu digo sempre, não precisamos equilibrar o comércio. O Brasil não está atrás da eliminação do superávit francês. Nós convivemos tranquilamente com esse superávit francês de 1 bilhão 200, 1 bilhão 400. O negócio é realmente, se possível, dobrar o comércio bilateral, elevá-lo no mínimo a 10 bilhões de dólares e, sonhando um pouco alto, fazê-lo equivalente ao comércio Brasil-Alemanha, que está na casa dos 20 bilhões de dólares. Enfim, é uma tarefa hercúlea, a embaixada faz o que é possível, mas a embaixada realmente não tem nenhum meio para promover, aliás, nenhuma embaixada tem meios para promover as vendas de ferro, soja ou petróleo. Isso passa por outros canais e realmente a embaixada não tem como promover esses produtos. O que a embaixada pode, sim, fazer e está sempre pronta para isso é a promoção de produtos não tradicionais, manufaturados, e alguns tradicionais, como o café e como o próprio cacau.
Fizemos degustações de cacau, de café, fazemos sempre que podemos e continuamos expandindo, digamos, a rede de contatos para que o exportador brasileiro encontre mais oportunidades. Mas eu acho que faltaria acrescentar a essa lista, por exemplo, produtos têxteis que a gente não está exportando para a França e aumentar as exportações de sapatos. São dois produtos que, como se sabe, não são de alta tecnologia, mas criam muitos empregos. Não sei se eu devo me estender, mas já estamos mais ou menos com quase meia hora. Eu acho que poderíamos passar as perguntas, se for o caso, e eu estou pronto, enfim, para tentar respondê-las. Embaixador, muito obrigado pela exposição. Pessoal que está assistindo queira mandar as perguntas, deve encaminhar o pessoal que está no Zoom no Q&A. Gostaria, então, de passar. Marcos Aguiar, você tem algum questionamento para o embaixador? Bom dia, Germano. Bom dia, embaixador. Eu tenho um questionamento. O senhor mencionou o fluxo comercial Brasil e França, o nosso déficit de 1 bilhão. Eu acredito que o fluxo comercial passa aí nos próximos anos vamos dizer, pela ratificação do acordo Mercosul-União Europeia. Hoje é sabido aqui no Brasil que o nosso agronegócio é o grande, vamos dizer, um fator que impede, talvez, que a Europa assine esse acordo, né? Nós temos no setor industrial a nossa participação no PIB, nas exportações, vem se reduzindo, né, em comparação às commodities do Brasil. A pergunta é, como o senhor vê o risco, primeiro, a probabilidade de um acordo Mercosul e União Europeia, porque o ano que vem nós vamos ter eleição na França, acredito que com Macron e com Marine Le Pen, e depois na Alemanha no final do ano. Se a Europa assina isso, ou ano que vem, ou em 2023, e qual o impacto, se isso for assinado, com relação ao fluxo Brasil e França? Porque o senhor mencionou sobre Brasil e Alemanha, aumentaria um fluxo comercial entre Brasil e outros países da União Europeia, ou favoreceria um acordo desse, Brasil e França? Obrigado. Boa pergunta. Muito obrigado, Marcos. Eu não sou especialista nessa negociação Mercosul-União Europeia. O tema, como se sabe, é tratado pela nossa embaixada junto à União Europeia em Bruxelas. O que eu posso dizer é que o presidente Macron não é favorável a esse acordo e a impressão que eu tenho é que essa posição dele não vai mudar se depois de maio ele ganhar as eleições. Eu digo sempre que os assuntos, os temas na União Europeia avançam quando a Alemanha e França estão de acordo. Se um dos dois não está de acordo, o assunto não vai para frente. Essa é a regra do jogo e nada mudou. No caso do Mercosul, todo mundo viu a presidência alemã da União Europeia, que foi tímida em relação a esse acordo. E por quê? Também não estou lá em Berlim para analisar em profundidade o assunto, mas é evidente que o Partido Verde lá na Alemanha tem força e talvez participe de uma coalizão de governo nas próximas eleições. E o tema União Europeia-Mercosul é talvez o único assunto no qual há uma convergência entre esquerda e direita na Europa. A esquerda ecologista é contra e a direita protecionista também. É difícil
romper esse cerco. Sobretudo quando não vemos um campeão do livre comércio, como a Alemanha, se empenhando a fundo nesse acordo. Segundo, não tem mais outro campeão do livre comércio, que era a Grã-Bretanha. Tem mais. Os Países Baixos, que também se diziam pelo livre comércio, puxaram o freio de mão. Aí, o que nós estamos vendo é que os países que são muito favoráveis, abertamente favoráveis ao acordo, são, sobretudo, Espanha e Portugal. Para terem uma ideia, houve uma reunião, enfim, que acontece todos os anos, uma cúpula franco-espanhola. Eu soube, de fonte segura, que o primeiro-ministro da Espanha quis incluir uma menção ao acordo Mercosul-União Europeia. E o presidente Macron disse, desculpe, mas não é para incluir. Está nesse ponto. Eu não sou otimista em relação à assinatura desse acordo, mas eu sou otimista em relação ao que a França pode fazer em matéria de saneamento e estradas de ferro, que são os dois assuntos, digamos, chave que o presidente Bolsonaro abordou no seu discurso nas Nações Unidas ontem mesmo. Não foi ontem? Foi, né? Os franceses têm um vasto know-how nessas duas áreas e entidades poderosas, conglomerados muito fortes que poderiam realmente investir pesadamente nesses dois itens, nas estradas de ferro, mas, sobretudo, no saneamento. A França tem dois campeões mundiais na área de saneamento que estão muito interessados nesse marco do saneamento que possibilitou essa atratividade do setor. Vamos ver, a embaixada trabalha muito com esses dois grandes investidores, tentando levá-los para o Brasil. Tentei, antes da pandemia, enfim, no primeiro desconfinamento, tentei trazer aqui para a França a Marta Sellier, da secretária para parcerias públicas, parcerias para o investimento. Não deu por causa da pandemia. Vamos ver se em 2022 é possível, mas eu acho que aí há grandes possibilidades. Mas, voltando ao acordo Mercosul-União Europeia, uma coisa tem que ser dita. O Brasil exportou, um dos 3 produtos mais exportados pelo Brasil para a França é a soja, já que estamos falando de agrobusiness. Mas essa soja não entra, ela não entra no acordo Mercosul-União Europeia. Ou seja, ela não paga imposto, praticamente, então não tem por que haver redução dos impostos. O acordo, na área do agrobusiness, trata especificamente de carne e de açúcar. A carne,
o acordo prevê uma cota de 100 mil toneladas para serem distribuídas entre os 4 membros do Mercosul. Ou seja, seriam 25 mil toneladas a mais. E a grande oposição aqui na França ao acordo vem do pecuarista. O pecuarista está mal das pernas aqui na França. A margem de lucro dele é muito baixa e ele teme qualquer concorrência. Mas seriam apenas 25 mil, teoricamente, 25 mil toneladas a mais para o Brasil. O discurso da França, dos jornais franceses, é que o Brasil desmataria a Amazônia para produzir essas 25 mil toneladas, o que é ridículo quando se sabe que o Brasil produz 11 milhões de toneladas, conservando a Amazônia do jeito que está. Mas isso tudo é um discurso dos pecuaristas que eu não acho honesto, porque, na verdade, o que existe é o temor da concorrência brasileira. Desmatamento é conversa para boi dormir. Vamos dizer claramente, porque o Brasil produz 11 milhões de toneladas. O Brasil exportou, no ano passado, 2,5 milhões de toneladas. É o número 1. O Brasil não existia como exportador de carne há 30 anos. Hoje é número 1 disparado. E se a gente for ver o quadrinho que eu vi, que mostra que o Brasil exporta por ano 2,5 milhões de toneladas, se a gente for ver o quadrinho, que é muito aquele evolutivo, né? Começa em 1960, vai mudando. Em 1960, o Brasil, enfim, não estava entre os 10 primeiros exportadores de carne. Acho que era até importador na época. E os campeões, o campeão era a Argentina, número 1, com 450 mil toneladas, mais ou menos assim. E era seguido de países como a França, que exportava. Era seguido de países como a Dinamarca. Hoje, a gente pega os 10 maiores, não tem um país europeu, não tem nem a União Europeia inteira. Porque, claro, em 1960 não havia União Europeia, então estava cada país com sua bandeirinha. Agora, acaba o quadrinho com todas as bandeirinhas, não tem nem uma europeia e não tem nem da União Europeia. Os países exportadores são Brasil, Argentina, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, enfim, mas não tem um país europeu nessa lista. Esse é o drama da agricultura europeia. Ela teme a concorrência brasileira e solta discursos, alguns de frontal má-fé, para desqualificar esse concorrente poderoso e competitivo que é o Brasil. Respondi às suas perguntas? Perfeito. Muito obrigado, embaixador. Obrigado a você. Everton, você gostaria de fazer uma pergunta? Sim, obrigado, Germano. Aproveitando um pouco aí que o embaixador comentou, né, sobre essa questão do posicionamento que alguns países europeus, entre eles a França, fazem, né, sobre a questão ambiental, né, me parece que a gente tem muito essa questão da comunicação, né, que é colocada justamente para poder, de alguma forma, trazer aí as justificativas para não mudar o status quo que existe hoje dentro desses países, no sentido de não receber
produtos que sejam mais competitivos, né? É uma afirmação que eu estou fazendo. Nesse sentido, embaixador, teria algo em termos assim de comunicação que as instituições, as empresas poderiam, de alguma forma, construir, tentar reverter isso? Qual seria a sua visão nesse sentido? Olha, Everton, eu contactei justamente para isso a Confederação Nacional da Indústria daqui, que se chama MEDEF. Eu não vou me estender muito, vou dar uma explicação que eles me deram. Vou transmitir essa explicação, porque eu pedi ajuda deles. Eu disse, vocês têm que fazer força junto com a Embaixada do Brasil, com a Embaixada da Argentina, do Uruguai e do Paraguai, para melhorar essa imagem que todos sabemos que não corresponde à realidade do agro brasileiro. E um responsável lá pela área de América Latina do MEDEF simplesmente me disse, embaixador, se a gente for falar, vai piorar a situação. Vai piorar a situação. Ele disse, eu estou lhe dizendo, é melhor que a gente fique caladinho. Nós somos os grandes perdedores, nós da indústria somos os grandes perdedores se o acordo não sair. Mesmo assim, é melhor que a gente fique calado para não piorar a situação. Diante disso, gostei muito dessa abordagem, todo mundo acho que gostou da abordagem que o presidente deu, falando da qualidade da nossa agricultura, qualificando-a como agricultura de baixo carbono e tal, porque essa oposição ao Mercosul, ao Tratado Mercosul-União Europeia, como eu disse, é único assunto que une direitas e esquerdas na Europa. A esquerda ecológica, porque é outra coisa que o brasileiro às vezes não acompanha direito. Acha que a esquerda europeia está naquela de socializar os meios de produção. A agenda é completamente diferente, é agenda verde, agenda de gênero, agenda dos direitos humanos, e não se fala mais em socialização dos meios de produção. Isso é coisa dos nossos comunistas que ainda não viraram a página, certo? Então, a esquerda é ecológica e, portanto, alega que vai importar desmatamento, se o acordo for assinado, e a direita é protecionista, porque a direita tem sua força na bancada ruralista, que não quer competição. Então, fica muito complicado. Agora, quando você tem um comprador como a China, realmente não é para ficar muito pessimista com o futuro do agronegócio no Brasil, não. Aliás, eu tenho para vocês um outro dado surpreendente, para a gente ver como a Europa ficou para trás. Sabiam os senhores que o Brasil exporta mais para Singapura do que para a Alemanha? Eu fui embaixador em Singapura. Em Singapura tem 700 quilômetros quadrados, ou seja, é 8 vezes menor do que o Distrito Federal. Tem 5 milhões de habitantes contra 82 milhões da Alemanha. Sabiam que o Brasil exportou mais para a Malásia do que para a Itália? Esse é o mundo de hoje. Esse é o mundo de hoje.
Ou não? Querem outro? O Brasil exportou mais para Indonésia do que para Portugal. O Brasil exportou mais para Bangladesh do que para Áustria, Dinamarca, Finlândia, Austrália, Israel, unidos e somados. É isso. O século XXI é da Ásia. E, infelizmente, não temos costa no Pacífico. Temos que lutar muito para contornar o continente e chegar lá. Sabiam que o Vietnã comprou mais do Brasil do que a Suíça? Que tal? É mole? Esse é o mundo em que nos cabe viver. Coreia do Sul comprou mais do que a Espanha. É isso. É isso. E aqui, como eu lhes disse, tem essa oposição política e tem, digamos, o patronato da CNI local, do MEDEF, de mãos atadas, convencido de que, se falar, vai ser pior para as chances do acordo. O Brasil, aliás, as exportações de soja caíram um pouco. No mês de agosto, mas isso é sazonal. Mas, como eu disse, a soja não entrou no acordo. O acordo fala especificamente de carne e de açúcar. Açúcar é uma caixa preta. É um programa que foi criado por Napoleão o Grande para driblar o bloqueio continental em 1802 e continua aí de pé. E o pior é que esses incentivos todos à produção de açúcar de beterraba acabam inviabilizando a própria produção de açúcar de departamentos franceses do ultramar, como Guadalupe e Martinica. Quando eu ouço dizer que a França quer aumentar a produção local de soja para depender menos dessa soja que seria responsável pelo desmatamento da Amazônia, como se o Brasil produzisse soja no Acre. Eu digo, ok, tudo bem. Como vocês não têm mais o que desmatar e está tudo plantado, para vocês plantarem mais soja, vão ter que deixar de plantar alguma coisa. Aproveitem para não plantar beterraba. Seria um ganha-ganha. Eles não importariam mais soja, mas a gente venderia açúcar, por exemplo. Mas isso está muito complicado, porque tem famílias que produzem esse açúcar de beterraba há 220 anos e não vão mudar da noite para o dia. Embaixador, eu posso
passar para o presidente Henrique. O senhor gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Que é bem ligado aí à área de vocês. Obrigado, Germano. Eu quero dizer, primeiro, com muita alegria, ver a exposição do senador, do embaixador, uma visão importante, conhece muito, né, do mercado, então eu fico muito à vontade aqui de ver essa visão clara, objetiva, e das perspectivas também. Então, embaixador, a gente tem que entender as relações de mercado, né? Antigamente, o Brasil produzia e tentava vender mercado internacional, e sempre que a gente produzia um pouco mais, né, você reprimia até preços e tinha que fazer essa circulação a nível internacional. Hoje, nós vamos identificar as demandas e vamos atender com excelência as demandas que o mercado... E hoje a demanda, para nós, não vem da União Europeia, né? Hoje, do que o agro exporta, 17% ainda vai para a União Europeia, e a União Europeia tem que entender que isso é produto básico, é café, açúcar, produtos que são transformados na União Europeia, são postos marcas e são vendidos para a Ásia. Hoje, o nosso café não chega diretamente na China, ele chega com marcas da Alemanha e o produto é brasileiro, né? E eles colocam, inclusive, na embalagem, dizendo que o produto é brasileiro, a origem do produto. Mas o consumidor vê a marca comercial e consome como sendo um produto alemão, ou francês, ou espanhol, né? Então, eu acho que se a União Europeia analisasse mais profundamente, eu acho que eles iriam querer uma parceria maior conosco, porque aumentaria o mercado deles a nível internacional. Nós não precisamos estar preocupados se a França vai produzir soja. Aqui nós conseguimos produzir com muito menor custo e mais produtividade. Eles não são competitivos na soja. Eles vão ser se tiver barreira, senão eles vão estar fora do mercado. E produzir para o mercado francês só é uma forma do consumidor pagar mais por isso lá. Será que o consumidor europeu está disposto a pagar o dobro do valor do que ele poderia ter no mercado? Essa é a pergunta. Então, senador, o embaixador, se prevalecer a verdade, nós não temos que temer nada da União Europeia. Eu vou participar agora no dia 8 de novembro, numa reunião com as cooperativas da Espanha. Inclusive, vai estar no mesmo painel que eu vou participar o presidente da Organização das Cooperativas da Europa. Eu tive a oportunidade de participar de um evento em Quito, no Equador, onde as primeiras 2 horas de debate era uma coisa injusta, a gente foi massacrado, né? Daí eu ficava ouvindo e dizendo o seguinte: não, calma, pessoal, vamos analisar, nós somos cooperativa, nós somos co-irmãs, vamos analisar os fatos. Eu moro a 5.200 quilômetros da Amazônia, e tudo que se produz no Paraná está nessa distância. Então, a Amazônia não representa 2% da produção agropecuária de grãos. Então, produzir na Amazônia não tem sentido, não faz sentido. Quem que está desmatando? A soja na Amazônia? Eu acho assim uma coisa... e nós usamos do país, não dá 8% do país para produzir o que nós produzimos. O medo maior é o potencial que nós temos. E nós não sabemos exatamente
Nós deveríamos trabalhar mais na informação. Nós não vamos convencer o europeu de que nós somos bonzinhos e eles estão errados. Nós não vamos fazer isso. Então, a tendência é a Ásia se beneficiar do que nós produzimos aqui. Isso vale para a China, isso vale para a Indonésia. Nós tivemos um grande evento com os adidos agrícolas. Para nós, embaixador, isso foi uma coisa extraordinária que o governo brasileiro fez, começando a colocar dentro das embaixadas adidos agrícolas, e poucas embaixadas tinham isso. Nós fizemos um grande evento com os adidos, e o que eles mais reclamaram, falta de informação, né, para que eles possam levar essa informação não para a mídia na Europa, isso não adianta, vamos levar para o mercado, vamos fazer a relação de mercado ela prevalecer. Então, olha, eu fico muito feliz que o senhor tenha essa visão, o senhor colocou, é clara, é objetiva, e a Europa, se ela não cuidar, ela vai ficar vendo o mercado passar próximo dela e ela não vai participar disso, porque o que ela participa hoje não é o que ela produz, é o que ela busca aqui, transforma e vende lá com valor agregado. Então, para a Europa, seria um ótimo negócio fazer uma boa relação conosco, e para nós também seria bom, mas não é esse o caminho. Eu acho que nós temos que agroindustrializar, agregar valor e concorrer com os produtos que eles têm, que são nossos lá na Ásia, em melhores condições. Nós temos que nos organizar melhor. Eu não estou muito preocupado com a outra questão, né? Mas nós temos que saber nos organizar, investir, agregar valor e levar os produtos lá para o consumidor na Ásia, mostrando que nós temos. E eles não conhecem o Brasil também. Bom, eu poderia me estender, não é o caso. Como que o senhor vê isso, por exemplo, dos adidos agrícolas? Tem um espaço dentro das embaixadas para a gente ampliar isso, para que essa informação... Porque o agro não é a prioridade da maior parte das embaixadas. Mas como que o senhor vê isso? Eu vejo de forma muito positiva. Aqui na França, nós recebemos, há poucos meses, uma adida agrícola, mas ela foi lotada, ela trabalha sob as ordens do embaixador do Brasil junto ao CDE. Sim. E nós temos aqui 3 embaixadas, uma junto à Unesco, outra junto ao CDE e outra, a que eu dirijo, junto ao governo francês, quer dizer, é a embaixada bilateral. Agora, eu na Coreia, quando embaixador, de 2016 a 2018, eu recebi o concurso de um adido agrícola, o primeiro, Barone Gutenberg. E ele se juntou ao esforço que eu fazia para abrir o mercado da carne suína coreana. É um mercado de 1,5 bilhão, e o Brasil não podia exportar porque não tinha habilitação para isso. Os nossos mandadores... Estava o certificado da OIE, né, na verdade. Não é? O certificado. E ele me ajudou muitíssimo. Eu tenho a impressão que, sem ele, eu teria levado talvez mais um ano para abrir esse mercado. Com ele, foi em alguns meses, porque ele tinha um contato muito fluido com as autoridades agrícolas coreanas. E o tal do certificado tinha que ser exatamente como eles queriam. E a gente aí negociava. E esse detalhe do certificado ficou na mão dele. E a coisa saiu. E se abriu esse mercado importante de 1,5 bilhão, e conseguimos, enfim, já ainda durante a minha chefia da embaixada, conseguimos exportar os primeiros contêineres com carne de porco.
o adido agrícola realmente ajuda muito, e porque, sobretudo, no mercado da carne, tem a questão da habilitação dos matadouros e tem também a especificação da própria carne. Por exemplo, o coreano só queria comer porco que pesasse 120 quilos, porque o porco de 120 quilos tinha uma camada de gordura de não sei quantos centímetros. Ora, tem que atender a essa demanda. Aliás, nós custamos, digamos, a ajustar-nos à demanda, porque quando a gente usava aquela expressão horrorosa que está em desuso, excedente exportável, a gente estava vendo que a gente não se ajustava à demanda, a gente vendia o que sobrava, mas não o que o comprador queria. O comprador na Coreia quer porco de 120 quilos e com uma camada de gordura X. Aliás, nessa questão do porco, eu acho que nós demos muita sorte, além de termos recebido o adido agrícola. Eu acho que a sorte do Brasil, não só a minha, a sorte do Brasil foi que, do porco, o coreano quer comer a barriga e nós o pernil, então não tem briga. Isso é demanda. Se a gente não olhar a demanda, embaixador, nós não vamos conquistar mercado. Então, essa visão aqui está se desenvolvendo bem. Eu acho que nós vamos avançar. Certamente. Né? Não, certamente, avançamos muito. Não se usa mais a expressão excedente exportável, o que é um progresso. Já indica que a mentalidade mudou. E o adido agrícola, por exemplo, ele acelera muito a tramitação desses certificados, que são complicados, entende? E justamente, quando o certificado é dado, aí começam as missões técnicas. Esse é um trabalho também que eu levei muito a sério, de incentivar a Coreia a mandar inspetores aos frigoríficos e matadouros. Está entendendo? Porque sem essa visita técnica não tem aprovação. E a aprovação é pontual. Não é dizer, por exemplo, que está aprovando os frigoríficos da JBS. Está aprovando o frigorífico da JBS localizada em Sertãozinho, ponto. E a diferença estava nisso. Os Estados Unidos tinham, não sei, mais de 400 frigoríficos aprovados e nós estávamos com 1 ou 2, para começar, né? Isso faz uma diferença. Mas, pelo menos, o mercado se abriu depois de 12 anos. 12 anos batalhando pela abertura desse mercado. Como eu disse, graças ao adido agrícola, esse período não chegou a 13. Acabamos em 12 anos. Para carne, estávamos também na mesma batalha. Outro mercado de 1,5 bilhão. Quando eu falo mercado de 1,5 bilhão, é o 1,5 bilhão que a Coreia importa de carne suína, 1,5 bilhão de carne bovina, 1 bilhão de açúcar. Com esses 3 produtos, nós iríamos disputar 5 bilhões, que estavam fechados para nós. 1,5 bilhão foi liberado. O da carne eu saí antes que fosse liberado, estávamos no meio do processo. E açúcar é uma coisa interessante, porque é o único lugar no mundo, a Coreia, onde a Austrália dá uma surra no açúcar brasileiro. 80% do açúcar é australiano, 18% é tailandês e 2% é brasileiro. É o único lugar
no mundo onde isso acontece, mas o frete aí conta muito e o tratado comercial Austrália-Coreia, que zerou as alíquotas e, então, o açúcar lá não paga os 30% de imposto que nós pagamos, porque não temos acordo comercial com a Coreia. Enfim, essa é a importância do adido agrícola. Eu acho que estão fazendo um belo trabalho. O único que eu conheci de perto, me ajudou muitíssimo, vinha do Japão e se mudou para a Coreia já com muito conhecimento do jeito asiático de negociar. Não sei se respondi a questão. Ótimo, acho que a sua visão é essa. E vamos trabalhar, esse pessoal conhece a realidade, e vamos ver as demandas. Se ele identificar a demanda, nós vamos atender do jeito que o mercado quiser, com competitividade. Mas, como eu lhe disse, o café não está no acordo, porque a lógica está lá. Justamente, você falou que a Europa compra e depois revende. Ora, ela não vai comprar pagando imposto, que aí não vai revender nunca. Então, o que ela compra e depois revende é zerado. Sim, exato. O que nós temos que fazer nessa hora é justamente evitar o intermediário, vender o café torrado para a China e não vender o café verde para a Alemanha, depois torrar e vender para a China. Porque aí... Viu, embaixador, se a gente não vender café cru para a Alemanha, ela não vai ter café para vender para a China. Pois é, e a Alemanha não vai querer. A Alemanha não quer, ninguém quer pagar imposto nesse café cru verde. Isso. Ninguém, porque não compete com o produtor local. Ao contrário, o fato de o café não pagar imposto na Europa viabiliza essas operações de triangulação. Ora, se o café chegasse na Alemanha pagando 30%, ele não venderia, a Alemanha não torraria esse café e venderia para a China, chegaria muito caro. Ele fica viável porque chega na Alemanha sem imposto. O problema não é o café, o problema é a competição com aqueles artigos que a Europa produz. Está correto, totalmente correto. Algo mais? Está se encaminhando. Eu queria dar a palavra aqui para a Maristela, que é a nossa presidente do IRIP, que está nos recebendo com tanta presteza e competência hoje. Maristela, se quiser fazer alguma pergunta, algum comentário para o embaixador. Muito obrigada. Realmente está sendo um excelente evento. É a função do IRIP, é promover esse tipo de evento onde a gente consiga ter essa visão ampla e uma visão mais prática, é excelente. Uma das áreas que a gente desenvolve a gente está fazendo agora um fórum acadêmico, e o que a gente está estruturando como projeto são alguns projetos de trocas entre países, porque como a gente também tem os cônsules que são associados, a gente tem uma facilidade de abertura com universidades lá fora, e um dos projetos que a gente está desenhando é exatamente aumentar o conhecimento do Brasil, provocar debates para a gente tentar trabalhar um pouco na base, quer dizer, nos estudantes. O que eu gostaria de ter uma ideia, que talvez até ajude a gente a estruturar um pouco melhor, é mais fácil trabalhar com os estudantes universitários que estão fazendo graduação ou os que já estão numa fase de doutorado, porque a gente vê que ainda aqui no Brasil, grande parte da influência vem dos professores, e quanto mais tempo eles passam na universidade, mais eles são influenciados por um lado ou outro de professores. Essa tendência, por exemplo, na França ou na Europa, você vê igual? Você acha que a gente deveria ir mais para o lado do começo da universidade ou realmente para os anos finais?
Nunca tinha me debruçado sobre essa diferença entre o estudante no começo da sua vida universitária e no final do seu trajeto. Eu acho que a universidade na França parece muito com a nossa. Ou seja, são pessoas que, por imaturidade ou por idealismo, acreditam no mundo que não existe. É difícil ver um universitário francês, um jovem francês, que não seja apaixonado pela ecologia, por exemplo. E nós somos considerados pela imprensa de esquerda, mas não somente, como os vilões do meio ambiente. Eu passo muitas informações para os jornalistas quando eu as tenho bem recentes. Agora ia passar, por exemplo, uma informação do Evaristo de Miranda, e aí fizemos uma pequena pesquisa e percebemos que o artigo era de 2006. Tinha me chegado segunda-feira. Eu ia mandar traduzir, mas antes tomamos o cuidado de ver de que data era, e era de 2006. Falava de percentuais de desmatamento e, justamente, não quis arriscar a tradução porque poderia ser tudo contestado com base no fato de que era um artigo de 2006. Em todo caso, repito, é uma conjuntura difícil, porque o jovem é ecologista e o velho é ruralista. E os dois são contra o acordo Mercosul-União Europeia. E tem mais um detalhe nessa conjuntura tão difícil. Eu já me referi ao pecuarista. O nó mais duro para ser dissolvido é a carne, aquelas famosas 100 mil toneladas que o acordo proporciona, sem imposto. Acontece, isso não vi em nenhum jornal, foi uma ministra francesa que eu chamei para almoçar na residência, que me disse: 60% dos pecuaristas vendem a sua carne para um único processador. Olha o poder dessa empresa. Ele processa sozinho 60% da carne produzida na França. Quer dizer, o poder que ele tem para esmagar o lucro do pecuarista francês é enorme. Estamos de acordo? É um quase monopólio. E aí? É culpa do Brasil que exista na França um frigorífico, um matadouro, que processa 60% da carne produzida na França? Não, não é. Mas qual é o resultado? Que o pecuarista francês está com a água no pescoço. Em qualquer marola, ele se afoga. É complicada a situação. Então, em termos de imagem, temos o ruralista, em geral, contrário, temos o estudante universitário ecologista contrário, e, especificamente, no mundo do agro, temos o pecuarista que está
sob a pressão de um matadouro só, um conglomerado, que processa 60% da carne francesa. É complicado. Mas, se eu fosse agricultor, eu estaria realmente contente de ver como a Ásia está comprando o produto brasileiro do agronegócio. Esses dados que eu lhe contei são verdadeiros. Sabiam que Hong Kong, sozinha, importou mais do Brasil do que a Suécia e a Noruega juntas e somadas? Isso é a Ásia. Por sinal, a Noruega não está na União Europeia, né? E está assinando um acordo com o Mercosul. Se chama EFTA, Associação desses 4 países: Noruega, Suíça, Islândia e Liechtenstein. São 4 países que não são membros da União Europeia e formaram sua própria associação. Com eles, avançam as negociações para chegar a um acordo de livre comércio. Mas, com a Europa, eu estou vendo muitas dificuldades no presente, dificuldades que não vão desaparecer aqui na França depois das eleições de março, abril do ano que vem. Não vão desaparecer e não tem mais aquela Alemanha entusiasta do livre comércio, não tem mais a Grã-Bretanha, não tem mais os Países Baixos, e a França adora dizer que não está sozinha. E não está mesmo. Por quê? Porque atrás da França tem Polônia, Irlanda e Áustria, no mínimo, para falar de alguns países que estão fechados com a França na oposição ao acordo Mercosul-União Europeia. Bom, obrigada. É bom a gente, então, direcionar mais para a Ásia, com certeza. Germano, te passo a palavra. Rui, você gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? A gente está... Germano, Oi. Eu desejo sinceramente que a gente se aproxime Mercosul da Europa, porque isso é muito bom para a Europa também. Eu acho que, caso contrário, nós vamos nos desviar. Eu acho que o prejuízo é maior. Se a gente fosse bem inteligente, nós poderíamos aproveitar o mercado da Europa, que é interessante para nós, e juntos, talvez, conquistar mercados em outras regiões. Então, eu acho que nós temos que ter um diálogo bom. Se vai ter acordo ou não, para nós não vai fazer muita diferença historicamente no futuro. Mas, nesse momento, eu acho que seria bom. Só que também não pode ser só vantagem para a Europa, que daí nós também não queremos, né? Então, vamos, demanda vem da onde? É para lá que o produto vai. Se vai passar pela Europa, não, daí é outra história. Mas a gente torce, nós temos que fazer um esforço, porque ainda 17% do que nós exportamos ainda vai para a Europa. Mas era muito maior. E hoje não é um excedente mais aquilo que o embaixador colocou. Hoje nós produzimos para atender demandas internacionais. Então, na prática, o Brasil se abriu e internacionalizou a sua produção. E daí o avanço que nós estamos tendo é em função disso, em consequência disso. E tem mais de 1,5 bilhão de pessoas que ainda passam muita fome, e nós vamos produzir para atingir essas pessoas também. A hora que eles tiverem renda, eles vão comer mais,
E o único país que vai poder, de fato, ser significativo no abastecimento mundial somos nós. Sem dúvida. Nós não mencionamos a África, mas a África tem mais de 1 bilhão de pessoas, muitas das quais ainda sem condições, por exemplo, financeiras, para comer a quantidade de carne que come um europeu, por exemplo. Quando a África ficar próspera, e eu espero que seja em breve, haverá uma demanda importante para o consumo de proteínas animais, porque é uma tendência que se repete no mundo inteiro. À medida que o ser humano enriquece, ele come mais proteínas animais. Daí a importância do mercado chinês da soja. A soja é importada pelo chinês para alimentar o gado que eles têm lá, em grande parte, não somente, mas em grande parte. Mas, enfim, eu acho que nós temos que diversificar nossa pauta com a Europa, enriquecê-la e tentar fazer com que a Europa toda tenha mais ou menos o nível de comércio que temos com a Alemanha. É claro que a Alemanha é o país mais populoso da Europa, é claro que é o maior PIB, tudo isso não pode ser esquecido. Mas, se a gente, volto a dizer, comparar o nível dos investimentos alemães e franceses no Brasil, esse nível é semelhante. Agora, quando chegamos no comércio Brasil-França, vemos que é, no mínimo, 3 vezes inferior ao comércio Brasil-Alemanha. Luiz, você gostaria de perguntar? Germano, se você me permite, nós Perdão, temos mais Marco. 5 minutos. Então, para podermos partir já para o encerramento, vamos passar a palavra para o embaixador Paulo Woloski, para ele fazer o encerramento aqui conosco, juntamente com o embaixador Serra. Nós temos mais 5 minutos. Eu acho que a gente pode caminhar dessa forma. Deixa eu fazer uma colocação rápida. Claro. Embaixador Serra, eu quero lhe parabenizar pelas suas colocações tão objetivas e bastante sinceras, né? Eu vou falar rapidamente aqui, devido ao tempo, poderia falar bastante, mas o Sistema FEComércio Sesc-Senac, aqui no Paraná, são mais de 660 mil empresas do comércio de bens, serviços e turismo, né? Nós temos, são 63 sindicatos patronais que são filiados em todos os 399 municípios do Paraná. O PIB do Paraná, no ano de 2020, foi de 478 bilhões no comércio de bens, serviço e turismo. Isso significa, nós ultrapassamos 60% do PIB. Então, o que eu pude perceber em todo o diálogo que todos nós tivemos, né? Nós temos aqui na nossa federação um encontro mensal que reúne a indústria, o comércio, a agricultura, que é feito pela FEComércio, a FIEP, o SEBRAE, o Sistema, o CEPAR, que o nosso presidente Ricken estava falando há pouco, também a Prefeitura e o governo do Estado. A minha sugestão seria nós atuarmos, por exemplo, em exportação. Nós somos a contrapartida da indústria. Nós exportamos, nós importamos, enquanto a FIEP, que é a Federação das Indústrias, exporta. Mas na nossa área de serviços, nós podemos fazer bons negócios com a França, falando em turismo, em serviços, em sapatos, em autopeças. Talvez nós possamos fazer um contato aqui através do nosso consulado da França aqui no Paraná, e também o Germano com a presidência da Câmara da França, em tentarmos fazer um acordo de cooperação França-Paraná.
E isso seria uma abertura para todos os nossos empresários interessados na exportação de serviços, né? Eu acho que nós temos acordos de cooperação com diversos países em nível estadual e também em nível nacional, como, por exemplo, Argentina é Brasil, Taiwan é Brasil. Temos outros parceiros e acordos, e fica aí a minha sugestão, tão rápida devido ao tempo, mas quero colocar a nossa divisão de relações internacionais e o nosso grupo, que envolve, como eu falei há pouco, a indústria, o comércio, a agricultura, médias e pequenas empresas, e tentar fazer negócios com a França. O meu desejo, falando aqui francamente, é tirar o pedido. Ok? Obrigado. Embaixador, então, suas últimas palavras, e daí a gente encerra aqui, para tentar sermos pontuais aí com todos. Embaixador Serra? Eu me despeço? Acho que agora suas últimas palavras e daí encerramos. Ok. Bom, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a todos os senhores da Câmara de Comércio a oportunidade que me deram de veicular algumas ideias que eu tenho sobre o comércio e os investimentos franceses no Brasil. Como eu disse, há uma grande diferença entre o ritmo do comércio e o dos investimentos. Mas isso só me dá mais, digamos, desejo de ir à luta e de tentar equilibrar não é o termo, tentar dobrar o comércio e atrair mais investimentos franceses. Nós temos no Brasil 37 dos 40 maiores conglomerados franceses. Do CAC 40, 37 estão no Brasil. O desafio não é levar os outros 3 que não estão no Brasil. Eu acho que o desafio é levar a pequena e média empresa francesa, que serão, digamos, os terceirizados dos grandes conglomerados. É um desafio, a empresa pequena e média são a coluna vertebral das economias europeias, ao contrário do que muitos pensam, não são os grandes conglomerados, mas são, sobretudo, as pequenas e médias empresas, mas essas têm dificuldades específicas. E, no caso do Brasil, eu acho que temos uma concorrência que não dá para ignorar, que é a concorrência de países que antes eram socialistas e hoje estão, enfim, entraram para a União Europeia e são digamos, uma fronteira de expansão dessas indústrias alemãs, francesas, italianas e tal. Entende? Então, é difícil a concorrência, mas não é impossível. A distância é enorme entre o Brasil e a França, se comparada com a distância entre o Brasil e a Hungria, entre a França e a Hungria, por exemplo. Mas eu acho que, no caso da França, nós temos uma vantagem, alguma vantagem, porque a França também não está do lado da Hungria. Quando eu estava na Alemanha, eu via que era quase impossível convencer um chefe de empresa familiar a se mudar, abrir uma filial no Brasil, quando ele podia abrir uma filial na Polônia, do outro lado da fronteira, e mandar o filho para lá e receber o filho todo fim de semana. Competir com a Polônia
com a Hungria, com a República Tcheca, em matéria de pequenas e médias empresas alemãs, era uma tarefa quase impossível. Eu acho que com a França é um pouco mais viável, porque a França não está do lado da Polônia, nem da República Tcheca, nem da Hungria, que eu acho que são os competidores naturais no domínio, digamos, na atração de pequenas e médias empresas europeias. E em relação ao comércio, o nosso discurso é muito positivo. Eu sempre falo que a meta não é equilibrar, não é? Como muitos parceiros da França devem dizer. Ao contrário, o meu objetivo é dobrar o comércio, se possível. E isso cai muito bem, esse discurso, porque, ao contrário do Brasil, a França tem que conviver com um déficit comercial de 100 bilhões de dólares anuais. Então, dizer para o francês que o superávit que ele tem com o Brasil tem que ser zerado não é um discurso que será bem recebido, porque eles convivem com esse déficit global de 100 bilhões de dólares. Nós vamos, possivelmente, acabar o ano com esse superávit de 75 bi, e a França possivelmente acabará o ano com um déficit de 100 bi. Então, há espaço para dobrar esse comércio e há, claro, o discurso do presidente assinalou muito bem, duas prioridades nas quais os franceses são muito bons, que são o modal ferroviário e o saneamento básico. Muito obrigado. Gostei muito desse diálogo com o Paraná, terra muito querida, do meu compadre, o Paulo Wolofsky, e estou à disposição aqui na Embaixada no momento que quiserem me acionar de novo. Muito obrigado. Embaixador, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua brilhante exposição. Queria agradecer ao Rick Indocepar, ao Rui Lemes, à Maristela do IRIP, ao Everton da Mazars, ao Joaquim Marcos da Renault, ao Amar, que tornou tudo isso possível, ao nosso querido embaixador Paulo. Queria agradecer a todos que assistiram no nosso evento, espero que tenha contribuído aí um pouco com todos. Tivemos algumas participações aqui nas perguntas, principalmente do Jean-Pierre Bernard, que se colocou à disposição com a Aropa Mercosul, que está baseado em São Paulo, ao Han Akin, que nos agradece, e queria novamente agradecer a todos e desejar aí uma boa continuação de semana para todos e até o próximo evento. Obrigado. Muito obrigado. Ficamos por aqui. Obrigado. Obrigado a todos.